Boa noite, meu nome é Roberto, sou trabalhador do Centro Espírita Humildade e Fé, localizado na Palhoça, na Morada do Sol. Essa noite faremos uma palestra baseada no livro As Leis Morais, do Rodolfo Galigares, A Missão dos Pais. Mas antes faremos uma oração, como início. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como em todos os mundos superiores. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, cair nas tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. E com essa oração damos por iniciado a palestra da noite de hoje. Então, o Rodolfo Galigares, ele faz uma comparação entre a emancipação dos filhos no reino animal e no reino hominal. Nós, homens, a nossa emancipação é muito mais tardia, até 1/3 da vida. Nos animais ela é muito mais prematura. Os animais já se afastam dos pais muito logo em seguida do nascimento. Tem os primeiros cuidados, os animais dão os primeiros cuidados, mas logo em seguida os filhos tomam o seu rumo e os pais já começam a se preocupar com a próxima cria, né? E nós não. Mas essa questão ela ocorre porque os animais têm mais a vida material. E nós temos também, além da vida material, que é os cuidados do corpo físico, temos algo a muito mais. Temos a necessidade do progresso. Temos a questão moral, que nos animais ainda não existe. O princípio espiritual, né, enquanto está no reino animal, ele não tem muito dessa questão ainda, né? Ela ocorre muito mais, ela começa a ocorrer no reino hominal, aonde já adquirimos o livre-arbítrio. Por quê? Porque começamos a desenvolver a inteligência e, consequentemente, do desenvolvimento da inteligência, desenvolveremos a moral. A moral é a consequência do desenvolvimento da inteligência. E essa questão de desenvolvimento da nossa inteligência, ela ocorre nessa resolução dos problemas, das nossas dificuldades, sejam elas de ordem de ambiente, ou nossa mesmo, né? Ou das nossas interatividades, as nossas relações com o próximo, né? Seja dentro da família ou na sociedade em geral. Então, a família ela tem esse objetivo, né? De fortalecer os laços, esses nossos laços. Aprendemos a amar, a nos conhecer, porque as famílias mesmo assim, elas não são formadas por espíritos perfeitos, ou mesmo por espíritos que se amam. Muitos se amam, já se compreendem, já se vivem há muito tempo juntos. Não é a primeira encarnação, mas tem muitos espíritos novos na família. Tem muitos espíritos que reencarnam formando famílias para recuperar o passado. Principalmente nós, espíritos imperfeitos, né? Que precisamos recuperar esse passado, precisamos adquirir virtudes, e elas só ocorrem dentro dessa relação. É como a pedra do rio, né? Ou o diamante, que através de uma força mecânica, ele sofre uma lapidação, tanto a pedra do rio quanto o diamante. E nós também, da mesma forma, sofremos essa lapidação. É um meio ambiente a qual é frio, é quente, vento, né? As nossas relações, que temos muitas dificuldades por sermos imperfeitos, ainda temos muitos vícios, e esses vícios fazem com que as nossas relações sejam muitas péssimas, vamos assim dizer, né? Porque o egoísmo e o orgulho dificultam. Somos orgulhosos, não aceitamos a diferença, e isso tudo ela vem nos dificultar, não é harmônica. No momento que nós começamos a compreender quem somos nós, e automaticamente vamos compreender o próximo, que somos iguais, né? Somos filhos do mesmo Pai, as leis de Deus estão em nós da mesma forma, teremos o mesmo destino, todos nós, né? Um dia chegaremos a espíritos puros, somos filhos do mesmo Pai. Isso nós temos que compreender, somos irmãos. E somos então uma família espiritual. É um número maior, né? É um espaço maior. A família na sociedade. Vermos a sociedade como uma família é mais difícil como irmãos, né? É muito mais difícil. É muito mais fácil numa relação mais próxima, consanguínea, né? A qual nós vivemos agora. Por isso a família tem essa importância, ela fortalece esses laços da sociedade, essas dificuldades da sociedade. No momento que nós começamos a compreender quem somos nós, da nossa família, qual é o nosso papel e por que estamos juntos,
esse relacionamento se torna muito mais maduro. Os espíritos nos colocam, né, que as famílias, a maioria são formadas por espíritos ainda que se devem muito um para o outro, né, muitas vezes. Devem muito um para o outro. Tem que se recuperar no passado. E isso é o objetivo de estarmos aqui juntos, né? Não é castigo. Aquele pai ou aquela mãe ou aquele filho que temos não é um castigo de Deus. Por que eu não pedi para nascer nessa família, eu não queria esse pai, não queria essa mãe, eu não queria esse irmão, né? Mas não, nós pedimos, muitas vezes nós imploramos para estarmos naquela família, termos aquele pai e nós temos aquele filho. Por isso a nossa missão como pais é fortalecer esses laços sociais, ensinar aos nossos filhos, principalmente através do exemplo, de sermos menos egoístas, menos orgulhosos. Nessa questão até do livro no assunto do Rodolfo Caligares, né? Ele coloca assim que alguns existem que não têm pelos filhos o carinho e a solicitude das aves e dos mamíferos, já que não titubeiam em dá-los ou mesmo abandoná-los à própria sorte, desde a mais tenra idade. Né? Os animais, eles fazem isso por uma questão de instinto. Né? Nós, seres humanos, fazemos isso muitas vezes por falta de amor, por egoísmo e por orgulho, de não aceitarmos aquela criatura, né? Então, nós temos que ter isso muito consciente em nós, principalmente nós espíritas, né? Que compreendemos a reencarnação. Os princípios espíritas, quando nós temos em mente, nos facilita muito ter essa visão, né? Que é Deus, que é a suprema, é o nosso Pai, né? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E os atributos tudo no infinito, né? Bondade, justiça, né? Amor, tudo é ao infinito. Ele não criaria nenhuma alma, nenhum dos seus filhos imperfeito. Ele não criaria nada imperfeito, melhor dizendo, né? Tudo é perfeito. Se nós não somos perfeitos ainda, mas temos essa perfeição em nós. É como a árvore que já está na semente, né? Temos a pluralidade das existências, a reencarnação, que nos ensina que nós não é o primeiro momento que estamos aqui, já passamos por várias existências e somos consequências desse passado nosso. A pluralidade dos mundos habitados, aonde conforme vamos evoluindo e as nossas necessidades, reencarnaremos. Chegaremos a mundos felizes, né? Mundos aonde seremos espíritos puros. Temos a imortalidade da alma, que é o principal, é que nós não morremos, não acabamos depois da alma, depois da morte, né? A comunicabilidade dos espíritos também. Hoje, por exemplo, o espiritismo não existe em decorrência dessa comunicabilidade, através de espíritos com faculdades específicas, que no caso é a mediunidade. Os espíritos desencarnados conseguem se comunicar com nós e nos dão e abre esse nosso leque e abre essa nossa visão sobre quem somos nós, né? Eles nos abriram essa visão pelo que somos nós. Somos espíritos em evolução, em progresso. E temos necessidade desse progresso, por isso que estamos reencarnando. Aí ele coloca mais aqui, né? Outros, ao contrário, fazem dos filhos verdadeiros ídolos, que colocam acima de tudo e de todos, inclusive de Deus. Em seu fanatismo por eles, julgam-nos possuidores das mais excelsas qualidades, recusando-se a admitir sejam capazes de qualquer ação menos digna. Né? Então, aqueles que sobreprotegem os filhos, mesmo eles fazendo arte, fazendo coisas erradas, preferem culpar o outro do que aos filhos. A sociedade está errada, os filhos estão certos. Muitos de nós, muitas vezes, fazemos isso. Nós temos que ter muito isso consciente em nós, né? Temos que ter isso consciente, muito forte em nós. Daí porque sempre encontro um meio de justificar-lhes os erros e as sordícias, enxergando neles, invariavelmente, vítimas inocentes da maldade do mundo. O mundo que é mau, né? Ele não é mau. Esses a qual nós chamamos de nossos filhos, nada mais são que são espíritos iguais a nós, reencarnados em nossos lares para evoluir, para progredirem. Sobre essa aparência da angelitude, né? Nós vemos aquelas crianças bem pequenininhas que parecem que não têm, que são tão frágeis, os corpos físicos pequenininhos, que parecem frágeis, com tanta necessidade, né? Principalmente quando são bebês ainda, ali são espíritos já, muitas vezes muito mais velhos do que nós, com muito mais experiências do que nós, com muito mais carga de experiências, né? Do que nós. Mas eles estão ali, dentro daquele estado, como nós já passamos também, para receber
esse aconchego, né, que precisamos, esse carinho de alguém, do próximo. No caso, a gente coloca do pai, né? Mas somos todos espíritos, sejam nós encarnados e desencarnados, seja uma criança, um adulto, somos todos espíritos necessitados desse progresso. A família verdadeira não é a verdadeira, a família física falando, né? Porque acabou o corpo, acabou. Essa questão dessa relação. Então tem as espíritos, até pessoas até, não, então no plano espiritual nós temos vários pais, várias mães, vários irmãos, vários filhos. Não, porque aquela experiência da matéria, ela se acaba ali. O que fica em nós é a experiência com aquele nosso irmão. Boa ou ruim, mas o que fica é a experiência. O título pai, mãe e filho acaba. Tanto é verdade que numa próxima encarnação eu posso vir como o pai do meu pai, ele ser meu filho, ou a minha esposa ver como a minha filha, ou a minha filha ser a minha mãe ou meu pai. Então os papéis se invertem por essas necessidades, dessas experiências, né, de progresso. Cada um cumpre um papel dentro dessa lei maior que é do progresso. Então tudo é aprendizado, tudo tem o seu momento. Os primeiros anos de vida dos filhos, mais no período infantil do que na adolescência, é que podem os pais exercer a salutar influência em favor do aprimoramento moral deles, através dos bons conselhos e, o que é mais importante, dos bons exemplos que eles possam oferecer. Não basta apenas falar, né? Temos que realmente dar o exemplo. Isso que é o importa. O falar muitas vezes nem muda o hábito da criatura, né? O exemplo é muito mais forte, porque ele observa em nós aquilo que nós falamos. Nós não só falamos, a gente está exercendo aquele papel a qual nós dissemos que é o correto, né? No nosso dia a dia. Não adianta a gente dizer que não fumar, ou não beber, ou não dirigir com o celular no carro. E se a gente vê os nossos filhos nos veem bebendo, ou fumando, ou dirigindo o carro com o celular, né? Não basta apenas dizer, temos que realmente exercer aquilo que estamos falando, né? Essa é a nossa missão como pais, para aquele espírito que está ali no papel de filho, que ele está ali no papel de filho, né? Essa é a nossa, nesse momento é o nosso status de pai, e precisamos exercer essa questão. O espírito ele não evolui isoladamente, ele precisa de estar aglomerado, ele precisa estar junto. Por isso, o primeiro aglomerado é a família. É por aí que nós começamos. É o laço que começa a fortalecer-se, que vai fortalecer futuramente a sociedade. A sociedade só tem um laço fraterno muito mais forte quando dentro da família existe essa intenção de fortalecer os laços de amizade, de amor, de companheirismo. Quando dentro da família não existe isto, com certeza na sociedade também não tem. Porque não existiu o exemplo, o ensino. Então precisamos ter isso como pais, essa consciência, dessa necessidade de realmente não só falar, mas realmente exercer. Aqui vem na questão 582 do Livro dos Espíritos, pode-se considerar como missão a paternidade. Allan Kardec questiona os espíritos, né? Sem contradita, possível uma verdadeira missão. Constitui, ao mesmo tempo, grandíssimo dever que empenha mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização física débil, aquilo que já foi falado antes, e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de endireitar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de endireitar o caráter de seu filho. Se esse vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Esse assunto está no Livro dos Espíritos, parte 2ª, do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos, que são 582, né? Aí na 287, frequentemente os pais transmitem aos filhos a aparência física. Transmitirão também alguma aparência moral? Não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e de outros.
O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas a consanguinidade. Então, essa questão, né, dessa organização física débil que eu já tinha falado antes, né, das crianças, e até indelicada, e que torna propícia a todas as impressões. Então, enquanto nós estamos ainda nessa fase infantil, nós temos sofremos muito mais fortemente uma impressão exterior. No caso, nós como filhos, né? Ou nós como pais, podemos exercer sobre os nossos filhos uma maior influência, porque eles são propícios a isso. Por isso essa fase é tão importante para desenvolver novos conceitos morais, padrões morais, hábitos, nossos filhos ou em nós mesmos, né? Por isso essa fase é importante, porque nós não questionamos, nós aceitamos muito mais fácil isso. Porque, e também, por exemplo, nessa questão 207 ali, né? Não existe essa transferência genética moral, existe uma transferência genética física. A questão moral nós não conseguimos transmitir para os nossos filhos através da genética. Temos que dar o exemplo verdadeiramente, né? Muitas vezes numa família, o pai tem certas virtudes, mas o filho vem com problemas. Às vezes o pai tem vícios enormes e os filhos é que têm as virtudes. E ele não recebeu nada dos pais, de ensino, de educação virtuosa, né? E ele já tinha por ele mesmo. Ele já estava muito mais evoluído. Mas tudo isso tem uma razão de ser, né? Existe uma lei e uma inteligência que criam essas relações. As nossas relações, elas vêm dessas leis, que elas são inteligentes. E temos que nos aproveitar dela para crescer. Todas elas são justas e amorosas. Nada acontece conosco, não tem uma justiça. Mesmo que nós façamos algo errado, essa lei nos coloca no caminho de volta. É como um GPS, né? Colocamos um objetivo e mesmo que a gente saia do traçado, o GPS sempre nos coloca novamente no traçado para o objetivo. Vamos ter maior trabalho, é claro, né? O caminho ao qual nós estávamos seguindo era mais rápido. E esse caminho ao qual nós vamos agora por nossa vontade, porque nós temos, no momento que nós temos o livre-arbítrio, no momento que nós começamos a adquirir a inteligência, nós adquirimos o livre-arbítrio, né? Já caminhamos por nossa vontade. Já decidimos e precisamos assim ser. É como os nossos filhos que chegam a uma idade que nós precisamos dar liberdade a eles de tomar as decisões. Lá no início, precisamos contê-los, deixar uma certa liberdade, mas sempre de vigilância. Quando eles tornam-se mais velhos, né? E já dá essa liberdade maior. Já como a gente estava falando antes, até isso, por exemplo, no animal já não é assim, né? Essa emancipação é muito mais cedo. Mas para os nossos filhos, não. Eles precisam muito mais tempo para amadurecer. E essa convivência fraterna, familiar é importante. Mas sempre dando a liberdade, né? Deixando uma tensão, né? Nunca a corda solta demais, nem a tensa demais. Temos que saber dar a dose correta dessa tensão, dessa corda, para que ele possa realmente começar a tomar as decisões. O mundo espiritual, Deus é assim conosco, né? Ele nos dá a liberdade para evoluirmos. No momento que nós adquirimos a inteligência, já começamos a adquirir essa liberdade de decisão. E é assim, só assim para nós evoluirmos e progredirmos. Espíritos bons, por exemplo, quando nós chegarmos a espíritos bons, não teremos mais nenhum pensamento ruim. Os pensamentos serão bons. Não pensaremos mal do nosso irmão. Só vamos querer o bem dele. Vamos querer o bem de nós. As nossas relações com Deus serão muito mais próximas, muito mais justas. Espíritos puros nem mais precisarão de leis. Não precisarão de alguém chamar a atenção. Ah, faz isso, faz aquilo. Não. Espírito imperfeito, espírito bom ainda precisa ser muitas vezes chamado, porque está em aprendizagem. Mas espírito puro já não precisa mais, porque ele já está vivendo esse Deus, essas leis, aquelas leis que foram colocadas na sua consciência no momento da sua criação, elas já estão atuantes. Ele já exerce elas, sem a necessidade de ser chamado a atenção sobre elas, sem a necessidade de ser reeducado. Cada vez que a gente reencarna, essas leis elas são chamadas à nossa consciência, através da doença, através de algo exterior a nós, ao ambiente ao qual nós estamos, um maremoto, né, um terremoto, um frio excesso,
uma pandemia como está ocorrendo agora, né? Que está contrária a nós, está fora do nosso controle, pelo menos no momento ainda, né? Um dia exerceremos também um papel sobre elas, conseguiremos nos, não sei se controlar, mas pelo menos saberemos viver melhor com elas, porque a ciência estará muito mais desenvolvida, muito desses cataclismos saberemos antes, saberemos nos portar para com eles. Sabe que é uma das coisas que a gente tem que aprender, né? Eu vejo esses filmes de programas de sobrevivência que tem sempre, são em dois. Um, ele meio que combate o clima onde ele está. Ele precisa vencer o clima. O outro não, o outro vive conforme é o ambiente. Como os índios, né? Os índios, eles vivem no meio ambiente, eles não quebram, não desmatam, não queimam. Eles vivem realmente em comunhão com o ambiente, a floresta a qual eles vivem. Outros já vão lá e já querem quebrar, desmatar, matar, né? Então, é a nossa vida, né? É o nosso dia a dia, enquanto encarnados que estamos. Esse é o papel que nós temos que aprender. Esse é o nosso objetivo, é viver sem precisarmos agredir, nem nos agredir, nem agredir ao próximo. Vivermos em fraternidade como realmente somos irmãos, como família que somos. Esse é o nosso papel enquanto aqui estamos encarnados. Essa é a nossa função. E nós, como pais, temos isso muito forte em nós, esse objetivo e esse dever de exercer um papel positivo sobre os nossos filhos, para que eles, como espíritos, como nós somos espíritos, exerçam o seu papel depois, posteriormente, como pais. Se não exercerem, é o livre-arbítrio deles também. Eles têm esse direito de não exercerem esse papel da mesma forma que nós exercemos. Ou pelo menos não ter essa vontade, né? Porque é sempre aquilo que eu coloco. Nós temos a inteligência e temos o sentimento, mas também temos a vontade. O sentimento, o sentir, a empatia pelo próximo, pela dor do próximo, mas não ter a inteligência, não saber fazer o correto, né? E não ter a vontade, não adianta. Ter a vontade, não ter o sentimento, não ter o raciocínio e a inteligência, não adianta. O sentimento não adianta, né? Saber que está certo e está errado, mas não termos o sentimento de empatia por aquela criatura e nem termos a vontade, não adianta. Então essas três têm que estar junto. Muitas das pessoas colocam que estão erradas as coisas. E temos que acabar, e aí criam várias teorias, várias formas de resolver aquela questão, muitas vezes através da pena de morte, do extermínio daquilo, da violência, mas não é por aí. Nós temos que conversar, temos que interagir, da mesma forma que nós faríamos na nossa família, com os nossos filhos, com nossos irmãos. Da mesma forma que nós fazemos, né? Na nossa família, nós muito mais interagimos fraternalmente do que na sociedade. Se nós levássemos para a sociedade, na relação, a mesma forma que muitas vezes nós fazemos dentro do nosso lar, a sociedade seria muito mais tranquila, né? Muito melhor para se viver. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Na questão 208 também. Ao contrário, nenhuma influência, a 208, né? Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste. Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Isso está no Livro dos Espíritos, parte 2ª do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências, semelhanças físicas e morais. Aí ele coloca na questão 775 do Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo, né? Então, o egoísmo ele se fortaleceria muito mais, né? Se esses laços, primeiros laços que a gente tem, que é com nossos pais, com nossos irmãos, eles se relaxassem. A sociedade ia perder muito com isso. A sociedade no geral se perderia muito com isso. Então, por isso a necessidade de se viver fraternalmente. Mas não apenas porque alguém fala, porque está escrito no Evangelho, porque Jesus já nos deu exemplo através da família, quem é meu pai, quem sou minha mãe, quem é a minha família. Todo aquele que faz a vontade do Pai, porque foi levado a ele, né? Ele estava lá numa reunião e
As pessoas colocaram, tua família está aí, a tua mãe e teus irmãos. Aí ele aproveitou o momento e fez essa comparação, né, entre a família espiritual e a família material. Quem são meus pais, quem são minhas mães, minha família? É aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. É aquele que faz a vontade do Pai. Esse é o verdadeiro, ou está dentro das leis de Deus, né? Todo aquele que segue as leis de Deus, esse é a família verdadeira, né? Quando a gente começa a seguir essas leis de Deus, a nossa família se torna muito mais fortalecida. A sociedade ganha com isso. O egoísmo, que é o vício, o orgulho, que é o vício, ele vai diminuindo até realmente eles acabarem. Tem na questão 776 também a seguinte pergunta: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Isso é pela questão nossa de progresso. Por isso estamos reencarnados, né? Por isso vivemos em sociedade, por isso que vivemos em família. Por isso os laços familiares. Não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza. Então, a gente agora vai encerrar por aqui. E agradeço a atenção. Lembrando dos cuidados agora por causa da pandemia, né? Se possível, ficar em casa. Se sair de casa, usar os EPIs, a luva, a máscara, né? Mas não só usar a máscara e as luvas. Lavar as mãos é importante, principalmente, né? E se usar as luvas, sempre que usar, tocar em alguma coisa que acha que está contaminado, lavar as luvas ou trocar as luvas. Não ficar usando a luva sempre, sem tirá-las, né? Ou sem lavá-las. Porque da mesma forma que você está se protegendo, mas está infectando os outros. Então é importante ou lavar ou trocar as luvas. Eu fico aqui mais uma vez, agradeço a atenção, uma boa noite. Que assim seja.